Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o deputado federal Glauber Braga. Ele é do PSB Rio de Janeiro. E ele também é relator da Comissão Especial de Medidas Preventivas diante de catástrofes e autor da primeira lei nacional voltada para a prevenção de desastres naturais. Tudo bem, deputada? Olá, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para responder as perguntas. Bom, o mais interessante é que o deputado Glauber Braga, ele estava naquele grande desastre ocorrido na Serra do Rio de Janeiro, na região serrana, e ele vai poder contar um pouco também para a gente da impressão que ele teve naquele momento e também a respeito das providências que ele tomou a partir daí. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito da lei, do que trata principalmente a lei, e aí a gente vai conversando. A lei, a gente chama de Estatuto de Proteção Civil, é a primeira lei nacional que tem a prevenção como enfoque. Que até então a gente trabalhava muito a resposta, ou seja, o que fazer depois que o desastre aconteceu. Nada de preventivo, né? Exatamente, e como se reconstroem as cidades já atingidas pelo desastre. Uhum. E tem estudos, inclusive, da própria Organização das Nações Unidas que demonstram que cada dólar investido em prevenção são $7 depois que você vai economizar no processo de resposta e reconstrução. E sem contar o que é o mais relevante. Prevenindo, você tem condições naquelas comunidades que são mais vulneráveis de salvaguardar a vida das pessoas. Certo. Então, essa lei tem exatamente esse enfoque. E aí eu posso, de cara, citar aqui alguns pontos importantes da lei. Primeiro, uma divisão de responsabilidade. O que acontece o desastre, fica aquele bate-cabeça. O que faz o município, o que faz o Estado, o que faz o governo federal no momento em que o desastre aconteceu, mas também nas medidas preventivas para que o desastre não aconteça. A lei trata disso. Certo. Um outro ponto importante da lei, ela obriga os municípios que vão estar inseridos num cadastro nacional dos mais vulneráveis a confeccionar os chamados planos de contingência, que é a preparação no caso da ocorrência de um desastre. Qual é a rota que tem que ser seguida? Onde vai ser a distribuição de alimentos? Aonde vão chegar os mantimentos para as famílias poderem ter o seu abastecimento? Como é que você faz para restabelecer as comunicações para saber se tem alguma comunidade isolada? Então, a prefeitura vai ter obrigação de fazer esse planejamento. E, além disso, ela vai ter obrigação de fazer uma audiência pública de prestação de contas, demonstrando qual é o seu plano de contingência, para não ter também um planejamento que seja de gaveta. Entendi. Um terceiro ponto importante da lei, ela inclui como obrigatoriedade nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio o tema prevenção, com uma modificação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Né? Então, agora é só a efetivação, ou seja, execute-se aquilo que a lei já determina que tem que ser feito. Um outro ponto importante da lei é o chamado serviço militar alternativo. Hoje você tem um conjunto grande de jovens que querem servir as Forças Armadas, mas tem o chamado excesso de contingente. Certo. Não conseguem fazê-lo. A gente está criando a possibilidade na lei de um treinamento específico para que esses jovens atuem nas áreas consideradas mais vulneráveis, onde eles vão poder estar recebendo um treinamento com as Forças Armadas em parceria com as defesas civis. A gente está chamando de defesa e proteção civil exatamente porque a proteção ela vem com um conceito de reforçar a prevenção e não só a reação, porque a defesa civil, a expressão inclusive vem da Segunda Guerra Mundial, quando as comunidades se organizavam para se defender. Certo. Então essa é mais uma possibilidade. E por que incluir o jovem, né, numa matéria como essa? Porque se você quer criar uma cultura de prevenção, nada mais importante do que incluir no currículo escolar, na vida do jovem que está servindo, essa possibilidade de ter o contato com a matéria. Um quinto ponto importante da lei, aquelas comunidades que sejam consideradas de alto risco não vão poder ter o alvará concedido pela prefeitura para a construção. E aí alguém pode me perguntar, mas isso não é óbvio, isso já não acontece? Não necessariamente. Se você tem dificuldades financeiras, é de uma família pobre, você pode ter dificuldades em aprovar o seu alvará de construção na prefeitura. Mas se você é de uma grande exploradora imobiliária, muitas vezes o município não te exige que faça a sondagem para saber se aquela área é ou não de risco. Entendi. Então, a legislação obriga, além de fazer os mapas de risco, ela faz com que aquelas comunidades que sejam consideradas de alto risco,
evitem qualquer tipo de construção. Então, a lei ela pretende também amarrar uma série de situações para que não aconteça, para que as pessoas não construam nessas áreas. Seria também, isso? exatamente. São vários documentos que a pessoa tem que ter comprovação, no caso. A lei trata das novas construções. Ou certo. Seja, é claro que a lei fala também que é importante, porque aí a política de uso do solo ela é importantíssima para discutir essa questão. Você discutir redução de risco de desastre sem discutir a ocupação do uso do solo é um erro. E aí o que a lei faz? Ela diz, para as novas construções as exigências são essas. Certo. Para aquelas construções que já existem, que estão em áreas de alto risco e que são muitas no Brasil como um todo, você tem um investimento do próprio programa Minha Casa Minha Vida para dar prioridade àquelas famílias que estão em áreas de alto risco, em apartamentos, em casas que sejam consideradas seguras. Certo. Uhum. Aí, onde que entra o PAC, nesse caso? O PAC da Prevenção, o que aconteceu? Na discussão da lei, ela foi aprovada como um substitutivo de uma medida provisória. Ou seja, o governo federal mandou uma lei para a Câmara dos Deputados que tinha 6 artigos. Eu fui o relator dessa medida provisória. Certo. Só que eu apresentei um projeto de 51 artigos. Ou seja, contemplava aquilo que o governo queria, mas ia além. E aí, houve toda uma discussão na Câmara dos Deputados e houve um acordo. Alguns pontos a gente, infelizmente, não conseguiu aprovar, mas foram aprovados 31 artigos. E quando houve essa negociação, o governo assumiu um compromisso, que foi o seguinte, olha, a gente gostaria de tirar aqui o que diz respeito a recursos financeiros de um fundo que a gente criava, porque queria mais tempo para discutir, mas a gente assume um compromisso, tanto com a Câmara quanto com o Senado, que a gente vai lançar um programa específico para tratar do tema prevenção, com recursos financeiros voltados para isso. Certo. E aí, como desdobramento, o governo lança o chamado PAC da Prevenção. Entendi. Que do mesmo jeito que a gente tem a primeira lei da história para prevenção, a gente tem o primeiro programa de obras voltados especificamente para ações preventivas de desastre, que são 18 bilhões de reais, ou seja, e o governo está agindo muito certo nesse sentido, ele não está esperando o desastre acontecer para disponibilizar os recursos. Antes, inclusive, do período de chuva, está dizendo, olha, estão aqui os recursos disponibilizados para que obras preventivas sejam feitas, para que a gente minimize o efeito de desastres e evite, sempre que possível, a ocorrência deles. Certo. Aqui eu tenho um lance aqui que a ONU terá um escritório para redução de catástrofes climáticas no Brasil. O que significa isso? Por que disso? Existe na comissão... Não seria, de repente, uma ingerência ou alguma coisa assim? Não, a tentativa é exatamente o contrário. Certo. Nos trabalhos da comissão, a gente participou do principal fórum internacional que trata do assunto, que é a Estratégia Internacional de Redução de Risco de Desastre da Organização das Nações Unidas. Certo. Então, vocês estão pegando uma experiência deles para poder... Na confecção do relatório, inclusive, a gente aproveitou e estudou experiências do mundo como um todo, mas, claro, adaptando para a realidade brasileira, porque são fenômenos diferentes. Certo. E o que a gente fez? A gente participou desse encontro, que é o principal encontro internacional que trata do tema, e aí a gente fez uma conversa com a Margareta, que é a principal liderança da Organização das Nações Unidas que trata do tema, junto com o ministro Milton Rondó, do Ministério das Relações Exteriores, falando da importância, era uma discussão que já se arrastava, de ter um escritório da Estratégia Internacional de Redução de Risco de Desastres no Brasil. Esse escritório ele não vai ter como objetivo ter uma interferência sobre as ações, mas ele é uma forma de intercâmbio, ou seja, quais são as experiências internacionais que são positivas e em que ponto estamos no Brasil para que a gente possa ter um maior êxito no que diz respeito à política de prevenção a desastres. E lembrando que o Brasil é um membro da ONU, então seria uma interferência se membro não fosse. A presença da ONU aqui não vai ter qualquer tipo de sentido de ter uma interferência na política nacional que é soberana, mas sim de trocar experiências com aquilo que vem sendo feito na redução de risco de desastre no mundo. Seria uma agilização de informações, no caso. Agilização de informações e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de fazer um acompanhamento daquilo que está sendo realizado aqui, para que as experiências positivas brasileiras possam também estar sendo levadas para o mundo. Interessante. Bom, para finalizar, eu sei que o senhor nos contou no início, antes da entrevista,
que o senhor esteve lá no dia daquele grande desastre. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente qual foi a sua reação e a reação das pessoas que conseguiram sobreviver, enfim, que nos falassem rapidamente a respeito. É muito traumático, né? O desastre, ele traz para quem vivencia ele coisas que nunca vão ser esquecidas. Se alguém me falasse e eu não tivesse vivenciado, eu diria, há um exagero, né? Como se você assistisse um filme de catástrofe. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, acordei às 3h30 da manhã, fui jogado da cama, não tinha saída pela frente da casa, saí pela parte de trás, depois a parte de trás cai. E aí eu fiquei na casa dos meus pais, estava lá o Beto, que estava tomando conta da casa, meus pais não estavam em casa naquele momento, tentando negociar para sair de casa, ele não queria, eu queria sair porque a casa também balançava. E aí, quando dava um raio, eu vi o que estava acontecendo do lado de fora. Porque estava tudo escuro. Que estava tudo escuro. E aí eu vi o cenário de devastação e a impressão que você tem naquele momento é que aquilo não é localizado. A impressão que você tem é que aquilo está acontecendo no mundo todo. Entendi. No mundo todo. E a caminhada até o centro da cidade durou horas, porque durante todo o tempo você agarrava, você não conseguia passar, você encontrava pessoas que tinham perdido os familiares. É realmente uma situação de muito desespero. Eu não, nas primeiras semanas, todas as noites, eu acordava e já acordado olhava para o chão, olhava e via como se no chão tivesse lama. Tinha que botar a mão no chão, ter certeza que não tinha lama no chão de onde eu estava para poder conseguir voltar a pegar no sono. Isso eu que não perdi nenhum familiar. Imagina as pessoas que perderam a família toda numa situação como essa. Tanto é que essa passou a ser a minha bandeira de vida. Eu passei a trabalhar a redução de risco de desastre, a prevenção como meu principal tema na Câmara dos Deputados. Mas, infelizmente, eu tive que vivenciar pessoalmente para viver. A grande tarefa de uma legislação como essa é que as pessoas não tenham que viver para estarem sensibilizadas para o tema. Eu estava atrás do automóvel, já numa outra situação, sem cinto de segurança, e aí sofro aqui um acidente. Hoje a primeira coisa que eu faço quando entro no automóvel no banco de trás é botar o cinto. Mas precisei, mais uma vez, passar pela experiência de estar no banco de trás sem cinto para fazer. Então, o que a gente está procurando fazer com essa lei, com essas experiências, é dizer, olha, não tenha que passar por isso para ter um olhar preventivo e um olhar de percepção do risco que é enfrentado por determinadas comunidades. E não tenha que passar por isso para fazer obras preventivas, para que os recursos sejam liberados, que isso seja feito antes, para sempre que possível evitar que o desastre aconteça. Então foi uma experiência traumática, foi uma experiência de tristeza, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de despertar, né, de valorização da vida. Né? Ainda bem que hoje existe uma voz, né, dentro do Congresso Nacional que vivenciou essa situação e que está fazendo alguma coisa. Isso eu acho que é bastante importante. E agradecer porque nesse caminho e na aprovação da lei, muitas pessoas tiveram que se mobilizar, inclusive dentro do próprio parlamento, e se sensibilizar para que essa legislação fosse aprovada. Né? Então, um agradecimento a todos aqueles que contribuíram para que fosse feito. Ou seja, isso não foi um texto ou um trabalho de uma mão só, foi um texto e um trabalho realizado a muitas mãos. A gente traçou nos trabalhos da comissão um tripé. Avaliação de projetos de lei que estavam tramitando sobre o tema, avaliação das comunidades atingidas, para não fazer uma lei de gabinete ouvindo essas comunidades, e avaliação de técnicos e especialistas com alguma vivência na área sobre o tema no Brasil e no mundo. Entendi. Então, todas essas experiências formataram esse projeto de lei, mas agora a gente tem uma tarefa ainda maior. A lei está pronta, foi aprovada, está válida, mas agora tem que pegar. Lógico, tem né? que entrar em... É o próximo passo. Ótimo. Bom, deputado, quero agradecer a sua presença. E uma pergunta, uma curiosidade. A sua primeira legislatura? Eu, no mandato anterior, fiquei 1 ano e 3 meses como suplente. Certo. Assumi no lugar de um deputado que foi ser secretário. O deputado Jorge Bittar, que foi ser secretário municipal de habitação na cidade do Rio. Certo. Como titular, desde o início do mandato, esse é o primeiro. Ótimo. Então, quero agradecer a sua presença e falar dessa importante iniciativa, uma lei que
que não se adequa só ao Rio de Janeiro, mas o Brasil em vários lugares, Santa Catarina, Paraná, também sofrem dessa mesma situação. E estamos aí à disposição para conversar novamente sobre esse assunto. Fique à vontade, porque acho que é um assunto tão vasto e tem tantos meandros para ser discutido e que, de repente, cada coisa dessa, de repente, a gente pode atingir lá e mudar uma situação. Então, eu quero colocar à sua disposição esse espaço para a gente voltar a conversar sobre o assunto. Eu que quero agradecer a oportunidade. A gente quer cada vez mais estar popularizando a lei que foi aprovada. E se você me dá autorização também nesse final de divulgar um espaço, um site, até para que as pessoas possam ter o acesso à íntegra da lei, que é o www.glauberbraga.com.br. Lá pode se baixar a lei que foi aprovada, o estatuto que não foi, aquela que no processo de votação acabou sendo retirado, para que cada pessoa possa fazer a sua análise daquilo que já está válido e de que forma cobrar, porque as obrigações estão ali demonstradas. Então tá, a gente poderia voltar a conversar após as eleições, porque agora realmente é um momento de parada no Brasil inteiro, né, com tantos municípios e tudo. O Brasil realmente fica parado com relação às eleições municipais. Mas após essa eleição, a gente poder voltar a conversar e fazer, de repente, até um balanço, no caso das cidades da região serrana e de Niterói, por exemplo, que tem um problema seríssimo, que a gente pudesse conversar e quais as ações já estão em implantação e as que serão implantadas. Estou à disposição. Muito obrigada, deputado.